Hoje é dia 14, faltam 6 dias para o segundo turno das eleições lá na Argentina. Domingo, dia 19 de outubro, o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou dados atualizados da inflação no país. O Fabrício Naitz, que está por aqui para nos contar. Podemos mostrar o Fabrício aqui? Fabrício Naitz, que está por aqui para nos contar o tamanho da bomba. Lembrando que um dos concorrentes é o ministro da Economia. Fatalmente, os eleitores, as eleitoras na Argentina vão levar em conta esse resultado. Afinal de contas, é ele quem está administrando o país e vai entregar um resultado, vai oferecer aos eleitores um resultado que não é nada bom, né, Fabrício? Quanto é a inflação lá na Argentina? Rafa, um tema caro, bom dia para você, bom dia para a Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É um tema caro metaforicamente e literalmente também para os dois candidatos à presidência da Argentina nesse domingo. A inflação interanual é de 142,7%. Inflação interanual é aquela que compara o valor da cesta inflacionária do país em um determinado mês em relação ao mês do ano anterior, ou seja, de outubro de 2023 em relação a outubro de 2022, quando Sérgio Massa já era ministro da Economia da Argentina. Esse que é um dado muito interessante da gente destacar, porque é o seguinte, estava pesquisando antes de entrar aqui no ar, final da década de 80, começo da década de 90, quando o Brasil passava por um período muito grave em relação à inflação, os dados aqui não passavam de 90%. Na Argentina é de 142%, ou seja, é uma situação ainda pior. Aqui era ruim, lá é muito ruim. Muito pior daquela que o brasileiro conhece muito bem já, né? O brasileiro com um pouco mais de idade que eu, um pouco menos de idade que você, com certeza. Sim, certamente. Esses são dados que saíram ontem, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas do país, são dados mensais e que apresentam os piores dados da Argentina em 32 anos, desde 1991, quando o país saía ali de um período de hiperinflação registrado em 1989 e também em 1980. A gente tem aqui até uma arte para destacar quais são os setores que tiveram a maior alta neste último mês. São estes aqui, olha só. O setor de roupas e calçados, vestuário e também o setor da comunicação, principalmente o setor da comunicação, que nesse último mês teve um aumento de 12,9% em relação ao mês anterior. Roupas e calçados é um ponto também interessante, teve uma alta de 11%, e o setor de alimentos, que está registrado, cadê? Aqui no cantinho da tela, que teve uma alta de 7,7%, impulsionada principalmente pelo preço da carne e também do pão, alimentos essenciais ali na cesta básica de qualquer cidadão. A Argentina enfrenta esse problema da hiperinflação, é algo muito importante nessas eleições, com certeza vai ser um fator decisivo para a eleição de domingo. Mas apesar disso, a Casa Rosada não está necessariamente muito chateada com esses resultados. A alta no mês de outubro na inflação foi de 8,3%, abaixo do esperado pelo mercado e que representa uma desaceleração em relação àquilo que foi visto nos meses de setembro e também em agosto. Setembro tinha sido 12%. Exatamente, acima de 12%, 12,7% para ser mais preciso, e em agosto também um número ainda maior, ou seja, tem desacelerado. O mercado acredita que esse valor vai aumentar a partir das eleições do segundo turno, porque aí deve ser promovido um descongelamento dos preços, algo emergencial feito pelo candidato e ministro da Economia, Sérgio Massa. A gente tem também uma outra arte que mostra justamente como a inflação tem crescido na Argentina desde janeiro de 2020, que foi o primeiro mês de mandato de Alberto Fernandes, que assumiu em dezembro de 2019. Ela estava na marca de 52,9%, a inflação, o acumulado do ano, e vem disparando. A gente vê aqui na metade de 2022, em agosto de 2022, é quando assume Sérgio Massa, quando a crise argentina já era considerada gravíssima. A Argentina passou por três ministros da Economia no período de um mês. Sérgio Massa assumiu para justamente tentar normalizar a situação, mas o que acabou sendo registrado foi esse aumento impressionante da inflação, chegando a 142,7%. O que o mercado está projetando? O Banco Central divulgou uma expectativa, reuniu ali especialistas, conversou com eles. A expectativa é de que a inflação na Argentina feche o ano em 185%, a maior inflação do continente, perdendo somente
para a Venezuela. Isso, claro, vai ter repercussões nas eleições. Os dois candidatos, tanto Sérgio Massa quanto Javier Milei, ainda não se pronunciaram sobre esse tema, não falaram nada oficialmente em relação a isso. Claro que Sérgio Massa prometeu estabilizar a economia já nos debates. Milei disse que ia acabar com o câncer da inflação, segundo ele, Milei que é economista, mas não falaram nada propriamente sobre estes dados ainda. A ex-candidata que agora apoia Javier Milei, Patrícia Bullrich, essa sim falou, disse que esses resultados, Colombo, são a prova de um governo fracassado de Alberto Fernandes e principalmente de uma gestão desastrosa de Sérgio Massa. Eu queria aproveitar esses números que você levantou para a gente, Fabrício, para inserir o Roberto Mota aqui na nossa conversa. Mota, qualquer ministro da Economia ou da Fazenda de qualquer país do mundo que chegasse a menos de uma semana para a disputa de um segundo turno com esse resultado, teria sérios problemas. A que você atribui ainda a competitividade do candidato Sérgio Massa? Pode ser a rejeição à alternativa a ele? Ele é Sérgio Massa, mas ele é o Sérgio da máquina, Colombo. A gente nunca pode esquecer o peso que tem ele ainda fazer parte da máquina. A gente já conhece algumas histórias da América Latina e algumas histórias do Brasil também, que mostram que quem está no poder e não tem muita preocupação em fazer a coisa certa ou a coisa errada, tem muitos caminhos que o outro que está concorrendo à eleição não tem. Essa história da Argentina é uma história de populismo de esquerda no poder. É uma história que nós, na América Latina, conhecemos muito bem. Ela mistura incompetência administrativa com essa loucura da ideologia de esquerda de atacar todos os fundamentos da prosperidade com o descontrole de gastos, né? É aquela história do dinheiro bom é o dinheiro que está sendo usado, que está sendo gasto, dinheiro que está guardado não é dinheiro bom. Isso é uma loucura completa. Por isso, o Milei está na cara do gol. Eu acredito que uma vitória do Milei pode mudar essa maré na América Latina. É bom a gente lembrar que não existe político perfeito. Todos os políticos têm defeitos. Por isso é preciso olhar as ideias que eles defendem. E as ideias do Milei, na sua maioria, são as ideias certas.